Fala pessoal do CPF Cursos e Concursos, estou passando aqui para dar uma super dica para vocês sobre raciocínio lógico, que é a questão de sequências lógicas. Gente, a gente vai falar sobre coisas hoje importantes, certo? Um assunto que eventualmente pode estar na tua prova de concurso, certo? Professor Davi, mas esse assunto é um assunto que não é tão abordado ultimamente nas provas. E não é, certo? As questões de sequências lógicas, elas têm estado um pouco em desuso, mas vocês lembrem que vocês têm que se preparar bem para as provas, independente disso ou daquilo. A gente tem que estar preparado, a gente tem que estar moldado para qualquer coisa que cair, qualquer assunto que cair na nossa prova, a gente se dá bem, aprovar e pronto, certo? Vê só, falando sobre sequências lógicas, eu gosto sempre de falar que a gente não vai, dentro da sequência lógica, a gente não vai abrir mão do português e da matemática, a gente vai trabalhar com os dois, certo? A gente vai trabalhar com o português e com a matemática. Dentro do raciocínio lógico, as provas pedem isso pra gente. Professor, o senhor trabalha com fórmulas? Gente, não gosto de trabalhar com fórmulas dentro da lógica, porque eu acho que o aluno perde tempo, certo? O aluno ele acaba perdendo um pouco de tempo que ele poderia usar esse tempo numa questão mais específica do concurso dele, ele poderia usar esse tempo para resolver outras questões, beleza? Vê só, falando sobre o raciocínio lógico atrelado à matemática, o que é que ele cobra? Ele vai cobrar, gente, ele vai colocar uma sequência qualquer, ilustre uma sequência qualquer na sua mente, por exemplo, 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Diante dessa sequência, ele vai te pedir algum número, próximo número dentro dessa sequência, sei lá, o 20º número dessa sequência, ele vai te pedir isso. Professor, como é que eu vou fazer isso? Você se pergunta como é que você vai fazer isso. E eu vou te falar. Primeira coisa que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que descobrir dentro da sequência lógica, é a chamada, eu gosto de chamar, razão, certo? É a forma como esses números, eles crescem ou decrescem com o passar dos termos, certo? Essa razão, ela pode ser, olha o que eu disse, crescer ou decrescer. Ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa, beleza? Essa razão, ela pode ser uma razão constante, ou seja, ao longo do tempo essa razão vai se manter. Perceba que do 1 ao 5, os termos que vão se passando, eles sempre se mantêm, eles sempre aumentam em 1, beleza? E eu também gosto de falar, e lembrar, na verdade, que as razões, elas podem não ser constantes. Eu chamo isso de uma razão variante, beleza? Razão variante por quê? Porque ela varia ao longo dos termos. Imagina uma sequência em que eu tenho 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 7, beleza? Vocês conseguem ver que eu determinei a razão. A razão é 1, 2, 3, certo? Mas ela não se manteve constante, mas ela aumentou de forma constante, beleza? Isso é uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça de vocês. Eu brinco na sala de aula dizendo que isso é a chamada razão da razão, beleza? Na verdade, sequência da sequência, porque eu tenho uma sequência dentro da minha razão, beleza? Isso é super tranquilo, pessoal. Aqui, como é esse bate-papo, a gente não tem como resolver questões, então fica mais um pouco complicado. Mas coloquem em prática, peguem questões e vocês vão ver o que eu estou falando. Beleza? A próxima coisa que eu vou falar para vocês é que dentro disso, Davi, beleza, eu encontrei razão, mas o que mais eu posso ter? Gente, eu posso ter a razão, eu tenho que encontrar a minha razão que rege essa sequência e eu tenho que encontrar uma coisa que, na verdade, gente, eu tenho que encontrar uma coisa que eu chamo, beleza, gente? Então eu tenho que encontrar
a minha razão dentro da minha sequência, mas eu também tenho que entender que o elaborador da minha prova, ele pode usar algumas coisas, alguns artifícios. Artifícios do tipo multiplicação, adição, divisão, subtração, tudo isso ele vai poder usar. Como é que ele vai usar? Como é que ele vai introduzir isso na minha sequência, gente? Na minha razão, certo? Lembra quando eu falei que a razão ela pode determinar uma sequência crescente ou decrescente? Pronto. Então, ali eu posso implementar tanto uma multiplicação quanto uma divisão da minha razão e eu vou tendo os meus termos subsequentes. Beleza? Isso é bem tranquilo. Coloquem em prática, peguem questões e vocês vão ver o que eu estou falando, que é bem tranquilo. Professor, mas o senhor falou que eu também posso ter o português dentro da sequência. Verdade. Olha só, ele pode trazer pra gente questões do tipo na qual eu vou ter, gente, uma sequência de palavras. Eu vou colocar uma sequência de palavras. Imagina comigo. Eu vou dizer para vocês agora números, mas não trabalhem na cabeça de vocês números, e sim palavras, certo? Escrevam na cabeça de vocês palavras. Olha lá o que é que eu vou falar, ó. 1, 3, certo? Então vejam, 1, 3. Olha só, eu estou colocando para vocês não o número, certo? O algarismo, o 1, certo? Mas eu estou colocando a palavra U-M. Veja que ela tem duas letras, beleza? Então é aí que o cara vai montar a tua sequência. Ele vai colocar como? Ele vai colocar a palavra, certo? E essa palavra ela vai ter um número de letras, e isso vai determinar uma sequência, ou ela vai ter um número de consoantes, ou um número de vogais, beleza? Ou um número de sílabas, e isso vai determinar a sequência, beleza? A gente se depara muito com isso em questões de prova, e ele coloca uma sequência que não tem nada a ver, sem pé nem cabeça. Ele coloca uma sequência qualquer, e o que determina aquela sequência, às vezes é o número de consoantes, é o número de vogais. Então, quando a gente trabalha no português, a sequência lógica, a gente tem que se atentar a isso, beleza? Ah, Davi, o que mais dentro do português? É isso, beleza? Ele não vai complicar, não tem como ele complicar mais, porque o raciocínio é esse, certo? Beleza? Outra coisa também que está muito em desuso, mas que eventualmente pode cair, é a sequência de desenhos, de geometrias, certo? Ele pode colocar, por exemplo, um triângulo de 3 lados, ele pode colocar um quadrado, e o quadrado tem 4 lados, e ele vai perguntar qual a próxima figura, certo? Qual é a próxima figura, gente? Seria o quê? Um pentágono, certo? Uma figura com 5 lados, beleza? Gente, dentro do raciocínio lógico, sequências lógicas, num grande resumão que eu posso fazer para vocês é isso, certo? Não tem muito para onde correr, não tem muito que a gente querer ir além disso. A prova não vai muito além disso, tá certo? Eu espero que eu tenha de certa forma ajudado vocês, eu tenha dado uma super dica para vocês, certo? Qualquer coisa, procura o CPF Cursos e Concursos, vai lá, o pessoal tá super preparado para atender a vocês, beleza? Um forte abraço e fica com a gente e segue a gente. Próximas videoaulas estão aí para vir, beleza? Com essa super turma. Abraço!